Pessoal, aula 1 de matemática básica para eletrotécnica e de física e matemática aplicada para a mecatrônica. Sim, vou começar com o mesmo assunto, aproveitando que a gente está nessa época aí de ensino remoto emergencial, então eu já gravo as duas aulas para as mesmas turmas. Nesse começo nós vamos trabalhar fundamentos que são necessários, né, para a formação de vocês, para que vocês compreendam outras matérias de exatas que vocês vão usar no curso técnico de vocês, tá? Como eu já comentei com o pessoal da eletrotécnica, já dei essa aula para eles de maneira síncrona, mas sempre é bom ouvir de novo, porque é o fundamento básico, né? E também, quem já viu, quem já compreendeu, pode pular esse vídeo e ir direto para o próximo vídeo, que são alguns exercícios referentes a essa matéria. Quem ainda não viu, pode ver e... como eu disse, é o fundamento básico, tá? Eu até comentei com o pessoal da eletrotécnica aqui no começo do ano, antes da pandemia. Eu comentei com eles sobre equação e função do primeiro grau e notei algumas dificuldades relacionadas com função. Algumas pessoas estavam com uma certa dificuldade de compreender aquela ideia de uma equação que vira uma reta que vira equação, um exercício que não tem uma resposta numérica, mas a resposta é um gráfico, a resposta é uma equação. Então eu falei, quer saber? Vamos voltar na geometria básica, compreender muito bem essas entidades matemáticas aí, essas entidades geométricas, para que depois a gente possa entrar nessa parte mais elaborada. Temos essa possibilidade aí da aula assíncrona, né? Isso vai ajudar nesse sentido, porque quem não precisar dessa parte não precisa assistir, pode ir direto para outras coisas mais complexas, né? Conforme eu for disponibilizando. Então vamos lá, começando do básico. Ponto, reta e plano são as três principais entidades geométricas que vão dar origem a todas as ideias que a geometria compreende. E tudo que a geometria compreende a gente vai usar em trigonometria. Os dois cursos utilizam nas matérias de eletrônica, trigonometria, forma trigonométrica de número complexo. Então, é uma base fundamental para vocês terem aí, né? E essa parte de equação e função também ajuda muito nesse sentido, porque vai ajudando a gente a marcar pontos nos gráficos. Por isso que eu já comecei com aquilo. Mas eu percebi a necessidade de voltar para esse básico. Então, vamos lá. Vamos tentar compreender essas três entidades geométricas que a gente já sabe intuitivamente o que elas são, mas do ponto de vista da matemática. Porque aí tudo que vem de maneira... tudo que vem na sequência fica um pouco mais claro. Então, um ponto. Essa é a entidade que é um ponto. A gente faz uma bolinha. A gente faz um círculo, na verdade. Uma bolinha preenchida, né? Toda bolinha que é preenchida, do ponto de vista da geometria, é um círculo. Mas a gente faz um círculo com um raio, né? Para quem não lembra aí, ó. Circunferência, círculo. Tanto a circunferência quanto o círculo, os dois têm raio, tá? O raio é o segmento que sai do centro e toca a borda em qualquer direção, tá? E raio é o segmento que sai do centro e toca a borda em qualquer direção. Tanto o círculo quanto a circunferência tem raio, certo? Então a gente faz um círculo aí de raio muito pequenininho para representar um ponto. Mas o ponto, na verdade, explicando de um jeito bem didático, não é essa a ideia, tá? Mas para ficar bem fácil de vocês entenderem, seria como se fosse um círculo de raio zero. Ah, André, mas isso não tem como existir, ele é exatamente, porque a gente disse que o ponto é... Bom, eu coloquei as figuras primeiro, isso é uma reta, isso é um plano, já vamos discutir essas figuras de baixo, mas o ponto é aquela entidade geométrica que não possui nenhuma dimensão, tá? É louco isso, tá? Vocês vão ver, a gente vai ver ao longo desse slide a intimidade das palavras dimensão e direção dentro da geometria. Não são sinônimos, são ideias diferentes, mas são ideias muito parecidas, né? Diferentes, mas muito parecidas, André? Sim, elas não são iguais, portanto são diferentes, mas são muito parecidas, né? Então, vamos dizer assim, o ponto não tem nenhuma direção preferencial, nenhuma direção, na verdade, eu não preciso dessa palavra preferencial associada a ele. Portanto, ele tem potencialmente qualquer e, portanto, todas as direções associadas a ele. Ou melhor, potencialmente associadas a ele. Podem ser associadas, mas de uma direção a ele. Mas, enquanto o ponto está sozinho, ainda não foi. Então, a gente diz que ele não possui dimensão.
o jeito mais didático de pensar num ponto, né? Uma coisa adimensional é abstrata, pensa num círculo de raio zero, tá? Você vai diminuindo o raio, quando chegar no raio zero é o ponto. A gente nunca vai representar ele assim, porque não tem como. Assim, a gente sempre vai representar ele com um raio próximo de zero. Círculo pequenininho representa pra gente aí um ponto. A reta, vocês perceberam pelo desenho que eu pus duas flechinhas, né? O desenho de baixo. Esse aqui, ó, vou usar um recurso que tem aqui, apontador laser. Por esse desenho aqui, vocês estão vendo, ó, que eu coloquei uma flechinha aqui e coloquei uma flechinha aqui. Portanto, isso significa que a reta não tem nem começo nem fim. Ela é um conjunto de infinitos pontos. Isso é mais louco ainda. Se você alinhar na mesma direção várias entidades adimensionais, várias não, porque elas não têm tamanho, mas se você alinhar infinitas, elas criam uma coisa que tem tamanho. Ou seja, de um jeito mais didático. A reta é uma linha, portanto, uma direção fixa no espaço, né? Ou um plano. Aqui a gente vai ver no plano, mas no espaço é mais fácil de pensar. Então esse aqui não tem direção preferencial, não tem direção associada a ele. Quando eu alinho vários desses em uma dada direção, eu crio uma dimensão. E essa dimensão é muito bem representada por uma reta. Então fixei a direção, criei uma entidade de uma dimensão, que é a reta. Tá vendo? Ela vai estar nessa direção e, portanto, é um ser único. Um ser não, né? Uma entidade unidimensional. A gente diz que ela não tem nem começo nem fim. Ela continua infinitamente no sentido dessa flecha e continua infinitamente nessa flecha. Então, conjunto de infinitos pontos formada por uma direção, certo? Pelo alinhamento de infinitos pontos em uma direção. Isso aí nos dá uma dimensão. O plano. Por que eu fiz o plano feio pra caramba desse jeito e não fiz o desenho mais tradicional de plano, que o pessoal geralmente representa o plano por um desenho assim, ó. Acabou ficando um pouquinho torto, mas a ideia ainda vale. É o paralelogramo, tá? Isso aqui é um plano. Aí o pessoal pode pôr para ficar bonito uma marca de espelhado aqui, pode dar o nome de uma letra grega para ele, que é o mais tradicional, tá? Para plano, na verdade é o correto, né? Mas nem sempre a gente faz o correto, às vezes a gente faz o mais didático, π, e representa um plano como um paralelogramo. Aí você vai falar assim, então o plano só tem formato de paralelogramo? Não, porque o plano também não tem nem começo, nem fim. Tá vendo? Eu cruzei duas retas aí, pintei essa parte verde, fiz essa coisa feia, justamente para dar ideia para vocês que isso continua para lá. Eu poderia pintar essa outra parte aqui também e eu ainda estou no mesmo plano. Tá vendo? Essa parte idem e esse pedacinho idem. O plano é formado, então a gente não precisa mais representar o plano assim. Até pode, se a gente lembrar que aqui continua infinitamente, se a gente lembrar que aqui continua infinitamente. Então eu sempre vou repetindo esse paralelogramo, tá? Infinitamente aí. Mas eu não preciso ter formato de paralelogramo. Pensa numa mesa de tampo redondo. A mesa redonda ali, a superfície da mesa também é um plano e não tem formato de paralelogramo. Uma superfície de uma mesa, igual que eu estou aqui agora no meu escritório, aqui na minha casa, uma mesa retangular, não tem formato de paralelogramo e também é um plano. Então o plano vai ser formado por pelo menos duas direções. Então se eu pegar e cruzar duas retas, não preciso nem cruzar, posso pegar duas retas paralelas também e definir a região entre elas. Eu defini um plano. Se eu cruzar é ainda mais didático, ó. Se eu cruzar é ainda mais didático onde está esse plano. Aqui não tem muito como a gente pensar no espaço, tá? Porque a gente está aqui na tela do computador. Mas, deixa eu descartar tudo isso para não ficar muita rabisqueira. A gente está aqui na tela do computador. Então vai estar sempre na tela do computador. Então se eu pegar três direções preferenciais, eu posso ainda estar no mesmo plano ou não. Por exemplo, pega uma reta que cruza aqui nesse mesmo ponto. Eu tenho três direções e ainda um plano só. As três estão no plano do computador. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que não vai ter como eu mostrar, então eu vou descrever o que eu vou fazer. Façam a mesma coisa se vocês puderem aí. Tô com uma caneta Bic na mão. A caneta Bic está tampada. Eu tô colocando a pontinha da tampa dela, né? Aquela parte mais fina da tampa dela, ainda com a caneta enfiada na tampa, tá? Ou melhor, com a tampa, né, colocada na caneta. Tô colocando a caneta Bic encostada nesse ponto onde as três retas, as duas pretas e a vermelha, se cruzam. Tá vendo que a caneta encostou? Encostou a caneta aí? Encosta uma caneta aí. Pensa nessa caneta como uma outra reta.
essa reta está saindo da tela do computador com 4 direções preferenciais, aí, com 4 direções, ou seja, a caneta que você está segurando, a reta vermelha e as duas retas pretas, eu fiz 3 dimensões. Mas tá vendo? Eu só precisaria de 2 para definir o plano da tela do computador ou do celular, eu não sei onde você está assistindo aí. Eu só precisaria de 2, essa vermelha eu fiz a mais, né? Essa quarta, que na verdade é a terceira, se eu for pensar assim, em uma nova direção, né? Ou melhor, em uma nova direção não, em uma nova dimensão, tá formando aí 3 dimensões, tá saindo da tela do computador. Mas isso é muita abstração, vocês não precisam pensar nisso. O que vocês têm que pensar é, o plano também é um conjunto de infinitos pontos, e quando eu associo pelo menos 2 direções, por quê? Porque a terceira não precisa, vou até jogar lá fora, descartei ela, tá vendo? Mas quando eu associo 2 retas, seja de maneira concorrente cruzando, ou de maneira paralela, tá? Eu tenho 2 direções, com essas 2 direções eu defino um único plano, uma superfície plana, que possui por sua vez 2 dimensões, tá? Eu tô falando aqui, vamos ver o tempo do vídeo? 11 minutos. Esse primeiro slide ele é mais teórico, a gente gasta um pouquinho de tempo, tá? Mas vamos em frente. Quem já estava na aula, o pessoal da eletrotécnica que estava na aula síncrona segunda já viu isso, pode pular esse vídeo, tá? Não sei que queira assistir de novo. Agora o pessoal que faltou e o pessoal da mecatrônica ainda não viu. Então assistam, porque na aula síncrona da semana que vem eu já vou começar posterior a isso, tá? Nós vamos usar principalmente aqui, plano, nós vamos usar a figura plana, mas nós não vamos usar muito a ideia de plano. A ideia de plano é bom para quando eu estou no espaço, quando eu estou em 3 dimensões eu defino um plano ali, eu corto uma superfície plana ali para definir alguma coisa que eu preciso, né? Um espaço, enfim, uma figura no espaço. Aqui a gente sempre vai estar no plano, sempre vai estar no plano aí do computador, quando vocês estiverem assistindo a aula, e no plano do papel, quando vocês estiverem fazendo exercício, tá? Então a gente não vai ver assim... entrar muito em plano, nós vamos entrar muito em reta, que é as partes da reta que vão ajudar nas nossas definições básicas, que vão ser o segmento de reta, que vão ser os lados das nossas figuras planas. Então eu pego uma reta, marco 2 pontos nela, a gente chama pontos de letras maiúsculas do nosso alfabeto, então eu marco os pontos A e B, o segmento é o azulzinho ali. Todo segmento, a gente vai falar isso sempre na nossa disciplina, está em cima de uma reta suporte. Né, todo segmento foi cortado de uma reta, então é como se a reta estivesse ali. A gente não vai, né, falar isso toda hora, mas às vezes eu vou para ficar mais didático. Então às vezes no exercício só tem o segmento desenhado, a gente não pode esquecer que tem uma reta suporte aqui, que muitas vezes a gente não vai desenhar, mas vai usar aquela ideia dela, tá? Claro que para mostrar para vocês um segmento de reta, eu fiz a reta, mas às vezes no meio de um exercício a gente só vai usar, por isso que eu fiz tracejado ali em cima, a ideia de que o segmento está em cima de uma reta suporte, tá? Portanto, o segmento de reta possui medida, porque ele possui começo e fim. Começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A. A reta vocês podem ver pelas setinhas que ela continua aí infinitamente, tá? Semirreta. Semirreta, sim, é uma parte da reta, mas que tem começo e não tem fim. Pode ver que a de cima, não precisa ser paralelo assim, tá, pessoal? Poderia ter desenhado uma outra semirreta aqui assim, tá? Mas o importante é que ela tenha começo e não tenha fim. A setinha significa que ela começa aqui, mas não acaba para lá. A setinha significa que a de baixo começa aqui, mas não acaba para lá, tá? Olha lá, tem começo, mas não tem fim. Possui uma dimensão, não possui medida, porque basta ela ser infinita para um sentido só, eu já não vou conseguir medir, tá? Então ela cresce infinitamente no começo da flecha. Reta não tem começo e nem fim. Segmento tem começo e fim. Semirreta tem começo, mas não tem fim. Por que eu queria chegar em semirreta? Porque a primeira coisa que a gente fala em geometria plana é ângulos. E para a gente ir para frente, essas definições básicas têm que estar muito claras na cabeça, muito claras, tá certo? Nas cabeças de vocês, né? Então assim, ângulo é formado por semirreta, por definição. É uma abertura, ângulo é uma abertura formada por 2 semirretas opostas. O mais tradicional para medir ângulo é graus, mas não é o único jeito, tá? Não é o único jeito, a gente pode usar radiano, a gente pode usar grado, mas a gente vai começar com graus lá em trigonometria, mais pra frente a gente vai ver radiano, tá? Grado não é muito usual, é mais o grau e o radiano mesmo, tá? Então é uma abertura, a unidade de medida dessa abertura aí é graus, tá? Então o que eu tô querendo dizer com abertura? Eu já vou passar, vou dar um spoilerzão aqui na minha própria aula, já vou passar os tipos de ângulo. Reto, agudo, reto, obtuso, raso. Então aí os tipos. Tá vendo que o agudo é menos aberto? O reto já é um pouco mais aberto?
o obtuso ainda um pouco mais aberto, o raso é o mais aberto de todos. Quer dizer, a abertura, né? Como se eu tivesse uma semi-reta a princípio, uma em cima da outra, aí eu fosse abrindo, abrindo, abrindo. Igual a gente abre uma cadeira de praia, igual a gente abre, sei lá, a porta de um armário mesmo. O armário tá fechado, né? A porta tá aqui em cima. Quando eu abro a porta e ela continua fixa na dobradiça, eu tenho o ângulo aqui da abertura da porta, tá? Todo mundo tem uma noção intuitiva de ângulo? Vamos voltar para a gente justificar esses nomes aí. Esses 4 nomes, esses 4 tipos de ângulos que existem. A gente começa definindo o reto. Se eu olhar aí no canto da sua mesa, no canto da parede, no canto da porta, a gente tem ângulo reto no mundo, né, em todo lugar. E a definição aqui é intuitiva. O que é um ângulo reto é a medida que não é intuitiva. A medida é uma definição, tá? A gente mede os ângulos aí de 0 a 180, justamente porque são números que têm muitos divisores e a gente consegue quebrar bem, fazer aberturas pequenininhas sem chegar em número com vírgula, tá? Então é por isso que a gente padronizou aí. E na medida, no jeito que a gente inventou, o ângulo reto tem 90 graus, né? Todo ângulo que for menor que o reto, né, tiver abertura menor que a do reto, é agudo. Todo ângulo maior que o reto é obtuso. E a meia volta, a gente vai, quando estiver falando de trigonometria, de circunferência, a gente vai ficar mais claro, meia volta e volta inteira, né? Mas enfim, o ângulo aí inteiro aberto seria o ângulo raso, que é formado por duas semirretas opostas, com duas semirretas de sentidos opostos. Estão vendo? Essa semirreta vem para cá, e a outra está na mesma direção que ela, está alinhada com ela, mas no sentido oposto. Isso que é a definição de ângulo raso, tá? O reto mede 90, o raso mede 180. Isso é fixo. Ah, André, mais de 180 existe? Até existe, mas a gente não chama de ângulo, a gente chama de arco. E a gente vê só em trigonometria, tá? Por exemplo, seria isso aqui, ó. Esse ângulo aqui passou do 180, tá vendo? O 180 aqui, ele passou. Só que todo ângulo que passou do 180, que tem essa volta enorme aqui dentro, ó, que não chama ângulo, né? Chamei de ângulo para ficar mais didático, chama arco. Aqui sempre vai ter um menorzinho. E a tendência nossa vai ser medir sempre esse, tá? Medir sempre o ângulo e não o arco. Arco todos chamam, tá? Mas o maior que 180 só pode ser chamado de arco. Os arcos menores que 180 podem ser chamados também de ângulo. Por isso que eu falei que ângulo vai de 0 a 180, tá? Em geometria a gente vê esses maiores aqui. Vamos pensar só no 0 a 180, que eles são mais intuitivos, mais fáceis de entender e que podem ser chamados de ângulos, né? Os outros, o raciocínio é o mesmo, mas o nome é apenas arco. Aqui pode ser arco ou ângulo. A gente usa ângulo, mais comum, tá? Ângulos notáveis, a gente vai ver muito esses caras em trigonometria. São 3 ângulos agudos, né? Portanto, entre 0 e 90. Eu não pus aqui o ângulo de 0, tá? Mas o ângulo de 0 ele não tem abertura. Então é como se, né, o ângulo de 0 graus, é como se uma semirreta estivesse em cima da outra semirreta, tá? Então, entre 0 e 90, o 30, o 45 e o 60 são 3 caras que a gente vai ver muito em trigonometria, principalmente. Por isso que valeu a pena aí comentar eles. E quando a gente começar a ver triângulos, eles vão estar dentro aí de muitos triângulos de exercício que a gente vai fazer. Então, vale a pena destacar no meio, na matéria ângulos, os 3 ângulos notáveis aí, além do 90 e 180, né? Vocês repararam que o 90 e 180 já estão destacados na definição. Por isso que eles não estão ali embaixo nos notáveis. Nomenclatura e partes do ângulo. Isso é importante. Deixa eu só 18. Não, acho que vai dar um tempo de vídeo bom. Meus vídeos estão ficando com 20 minutos, meia hora, acho que é o que vai dar esse também, espero. Partes do ângulo. Nomenclatura primeiro, depois partes do ângulo. Nomenclatura mais comum e mais correta para ângulo, quando eu quero usar uma letra só, uma letra grega. Aí eu usei alfa. Poderia ser, sei lá, beta, que a gente usa bastante também. Gama a gente não usa tanto, mas está correto. Teta a gente usa pra caramba também. Poderia ser outra letra grega, delta, tá? Qualquer letra grega minúscula a gente usa para dar nome para ângulo aí. Na prática, no exercício, às vezes a gente chama de x, chama de y, chama de z, mas não é elegante. O mais elegante e o correto é dar nome de letra grega para o ângulo, tá? Outro jeito de dar nome para o ângulo é pegando 3 pontos dele. Quaisquer 3 pontos? Não. Ó, essa nomenclatura é importante. Esse ponto vermelho onde as semirretas se encontram, que eu pintei de vermelho, tá? Claro que ele não vai ser vermelho sempre. É o vértice. A parte ali, a parte da semirreta, a lateral ali da semirreta se chama lado. Parte de baixo, né? Ou seja, vou pegar o apontador aqui. Essa parte aqui, né, se chama lado, por isso está o lado aqui, e essa parte aqui também se chama lado, por isso está escrito aqui. Então, 3 partes aí do ângulo. O vértice, onde se encontram as semirretas, o lado,
e o lado, tá? Aí então, para dar nome, ou a gente dá nome de uma letra grega, ou a gente pega um ponto em cada lado e o vértice, tá? Pego, por exemplo, vou dar nome para os pontos aí para ficar didática a explicação. A em cima de um lado, O o vértice e B. Então a gente tem 3 jeitos de chamar o ângulo. Pela letra grega, que eu chamei de alfa, mas pode ser qualquer letra grega, tá? E pegando 3 pontos, o vértice e mais um em cada lado. Aí a gente começa por onde a gente quiser. A gente pode vir daqui para cá e para cá, ou pode vir daqui para cá e para cá. O importante é que o vértice sempre fique no meio e com um chapeuzinho. O chapeuzinho, né, o acento circunflexo aí, para indicar que é o encontro das semirretas. Então eu posso chamar esse ângulo aí de AOB ou de BOA. Se tivesse mais pontos aqui, ó, se tivesse mais pontos aqui, sei lá, se tivesse um ponto C aqui e um ponto D aqui, eu também poderia chamar esse ângulo de COD ou de DOC, tá? Mas, para não complicar muito a vida de vocês, vamos pegar só um ponto em cada lado, ok? Só um ponto em cada lado, e a gente chama de AOB ou de BOA. O importante é que o vértice fique no meio com o chapeuzinho. Então, na verdade, são 2 formas, né? É que a segunda forma não importa onde você comece a ler. Você pode começar a ler por esse, ou você pode começar a ler por esse. Fica, num caso, AOB, no outro BOA, mas ainda é a mesma forma de dar nome. Vértice no meio com chapeuzinho, tá? Ou então a letra grega. Bissetriz do ângulo, isso é muito importante. Existe uma semirreta, todo ângulo vai ter essa semirreta, claro que nem sempre ela aparece traçada no contexto de um exercício, às vezes a gente vai ter que traçar, tá? Mas a bissetriz de todo ângulo seria uma semirreta que sai do vértice do ângulo e divide o ângulo em 2 partes iguais. Então se ele medir a alfa, agora uma parte, ou seja, essa parte mede alfa sobre 2, como eu já indiquei ali, e essa parte também mede alfa sobre 2, como eu já indiquei ali. Então tá, semirreta aqui, tá por dentro do ângulo e sai do vértice do ângulo e divide o ângulo no meio, se chama bissetriz, tá? Essa semirreta aí do meio é a bissetriz, ok? Agora a gente já vai começar a entrar mais menos nas definições e mais, vamos dizer assim, na prática da disciplina, no auxílio de fazer exercícios, que é o importante, que é o que vai auxiliar vocês nas outras disciplinas do curso técnico de vocês, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que aparecer um X formado por 2 retas, nós vamos ter ângulos opostos pelo vértice. O X não precisa ser bonito, não. Pode ser um X torto aí. Desde que seja um X formado por retas, tá? Pode ser até assim, ó. Eu vou chamar isso aqui como se fosse um X também, mesmo que esteja reto aqui, formando ângulos retos, né? Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Ainda é um X, tá? Não deixa de ser um X formado por retas. Vai aparecer ângulos opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice sempre estarão um de costas para o outro, tá? Ou seja, esse verde aqui está de costas para esse verde aqui. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Tá num X formado por retas? Tá. Tá um de costas para o outro? Tá. São OPV, pode ter certeza. E além deles serem OPV, a importância dessa classificação é que eles têm a mesma medida. Ângulos que estão num X formado por retas e estão um de costas para o outro são OPV, opostos pelo vértice, são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá? Aí, os roxos também estão no X formado por retas, também estão um de costa para o outro, então eles também têm a mesma medida. Tem mais uma coisa, eu não sei se vocês repararam que o 155 mais 125 dá 180. Pega esse ponto. Isso aqui, ó, não é uma semirreta? Só esse pedaço até chegar lá na flechinha? Isso aqui, ó, só esse pedaço até chegar na flechinha, não é outra semirreta? Deixa eu fazer esse inteiro também. Não é uma semirreta? As 2 semirretas não estão na mesma direção, só que ou seja, alinhadas, só que com sentidos opostos. Uma vai para a esquerda, né, meio torto, mas vai para a esquerda, a outra vem para a direita, meio torto, mas vem para a direita. 2 semirretas opostas, esse total aqui é 180, ângulo raso, certo? Formado por 2 semirretas opostas é um ângulo raso, 180. Eu defini que o verde é 25, mas aí eu não pude chutar qualquer valor para o roxo, eu tive que calcular, porque verde mais o roxo formam 2 ângulos que, se somados, dão as semirretas opostas, ou seja, essa volta aqui é 180 graus, então eu tive que fazer, né, quanto faltava para o 25 chegar em 180 para calcular esse cara aqui. Então viu X formado por retas? Pessoal, se alguma vez eu falei X formado por retas paralelas, é a força do hábito, tá? Eu acho que eu não falei, eu acho que eu me contive e não falei, porque não tem como formar um X por retas paralelas, tá? Então toda vez que tiver um X formado por retas, os caras que tiverem um de costas para o outro são iguais, são chamados de OPV, aqui, tá? E aqui.
e sempre os adjacentes, ou seja, os que estão um do lado do outro, somam 180. Olha as duas semirretas opostas, uma para cá e uma para cá. E em qualquer caso que você pegar, tá? Esses dois também, porque já estão nas semirretas opostas, mas se você pegar, por exemplo, essa, ó, você vai fazer esse outro 25 com 155, vai dar 180, né? Essa, tô dizendo, e essa, tá? Não vou fazer até o fim ali, não precisa não. E embaixo também, você vai pegar esse 125 e o 185. X formado por retas, um de costas para o outro iguais. Iguais não é um termo muito bom, mas para ficar mais fácil, um termo certo é congruentes. Um de costas para o outro, congruentes. Os que tiverem um do lado do outro no X, suplementares, tá? Porque quando ângulos somam 180 graus, a gente fala que eles são suplementares, tá? Portanto, o 25 e o 155 são ângulos suplementares, porque somam 180 graus. Aí, ó, já expliquei, já rabisquei tudo, mas só para lembrar vocês do ângulo raso que a gente viu no slide anterior. Paralelismo. Agora a gente entra aí no nosso último slide. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque isso que eu vou fazer na lousa, e exercício só no próximo vídeo, para não ficar vídeo enorme, porque isso aqui é repeteco. Quem já viu na aula, quem já entendeu, não precisa assistir, já falei no começo. Pula esse vídeo e vai direto para o exercício, tá? Então, paralelismo. Paralelismo é o quê? A gente vai ter casos de ângulos OPV, ângulos formados por X, né? X de retas, X formados por retas, e vai ter, além disso, retas paralelas. Por isso que eu fiquei com medo de ter falado sem querer ali, ó, X formado por retas paralelas, que apesar de ser impossível, não tem como formar um X por retas paralelas, elas têm que ser concorrentes, portanto não paralelas, né? Ter uma intersecção aí. Estou falando em paralelismo porque a gente já tem uma noção intuitiva disso, tá? Mas a gente pode definir de um modo simples duas retas paralelas, retas que nunca se tocam. Porque se elas estão alinhadinhas, tá vendo? Elas têm a mesma direção, mesmo que elas sejam infinitas, eu posso continuar isso aqui infinitamente, continuar isso aqui infinitamente, isso aqui também. Elas nunca vão se tocar, elas nunca vão ter um ponto aí de intersecção, né? Um ponto que uma corta a outra, o nome correto é intersecção. Então retas que nunca se tocam são, por definição, as retas paralelas aí, tá? E o que a gente vai fazer no paralelismo é estudar duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, as duas pretas são paralelas, a transversal é a que corta as duas. Demos os nomes aí, RST, T é a transversal, tá vendo? A gente tem X formados por retas paralelas, um em cima, onde está esse ângulo amarelo, por exemplo, a gente pode achar os OPVs, o OPV dele aí e também os dois suplementares. E embaixo, por exemplo, tem esse roxo aí, a gente pode achar o OPV dele e também os dois suplementares, tá? Só que isso aqui dá uma consequência muito interessante pra gente que eu faço questão de fazer de novo, tá? Não só comentar aqui em cima, mas fazer de novo. Vamos lá? Então vamos lá. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, igualzinho tá lá. O que eu falei daquele amarelo que aqui eu vou fazer vermelho, né? Posso chamar ele de alfa? Alguém se importa? Espero que não, porque, né, aqui não é sala de aula, a gente não tem essa interatividade, então eu vou chamar. Com certeza, bobeira minha, isso é brincadeira, claro que ninguém vai se importar. Tô dizendo assim, né, o alguém se importa quer dizer que eu tô escolhendo uma letra, é um jeito brincando de falar que eu tô escolhendo uma letra aleatória para representar o ângulo. Isso aqui, ó, olha só em cima agora, tampa esse pedaço, tampa, olha só em cima ali. Não é um X formado por retas, é uma intersecção, é um X formado pelas retas T e R. Então aqui, ó, um de costas para o outro, eu tenho um OPV, tá? Alfa também. Aqui eu vou ter um beta, que eu vou chamar de beta, tá? Que eu ainda não sei quanto vale. Na verdade, quem está atento aí na aula já sabe, mas quem não está tão atento, não se preocupe, que eu vou falar de novo. E aqui, ó, também um verde está de costas para o outro, então os dois verdes têm tem o mesmo valor. Se eu chamar isso de beta, aquele também vai ter que ser beta. Vocês percebem que o alfa e beta formam semirretas opostas? Posso pegar em qualquer lugar. Vou pegar aqui, ó. R continua para cá e R continua para cá. Ah, pessoal, um detalhe importante que eu não falei. A gente representou ali na teoria, para ficar didático para vocês, reta assim, né? E muitas vezes o segmento de reta a gente só marcou. Na verdade, o segmento de reta a gente usou a notação que a gente sempre vai usar, com as bolinhas na ponta indicando o fim, tá? Ao longo da resolução de exercício, a gente começa a não pôr a flechinha nas retas. A gente já entende que se é uma reta não tem começo nem fim, não continua para cá,
e continua pro lado esquerdo, continua pro lado direito. No segmento a gente tem mais o costume de pôr as bolinhas, mas a reta a gente não pôs nada. Vocês repararam aqui, repararam no outro slide, eu esqueci de comentar, então comentando agora. Alfa e beta formam semirretas opostas, ó o azul aqui. Então, ó, a gente pode concluir aqui, ó, que alfa mais beta vale 180 graus, pois, né, formam semirretas opostas. Semirretas opostas, tá? Formam semirretas opostas. Isso é a primeira conclusão que a gente tira, que ela ainda nem é de paralelismo, ela é de ângulos OPV. Vou fazer um quadradinho, o retângulo de uma vez para ele ficar mais acertadinho. Tá vendo? Você faz de qualquer jeito, o software acerta. Pois formam semirretas opostas. Então a gente tem um OPV em cima e um OPV embaixo. Aí vem toda uma teoria pesada, falando aí de ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos, correspondentes, congruentes. Vou falar para vocês a verdade? Só precisa saber o tal do correspondente. O que é correspondente? Correspondente é o cara que corresponde em termos da posição, que está na mesma posição. Como assim, André? Na mesma posição só se um estiver em cima do outro. Não, ó. Não. No sentido assim, ó. Esse θ, vocês reparam que ele está na mesma posição que o alfa? Só que um está no x de retas paralelas, ou seja, na intersecção de cima, o alfa, e o θ está na intersecção de baixo. Esse θ está na mesma posição que esse alfa. Tá? Como assim? O ano passado eu era professor substituto de um cursinho, eu tinha um professor que eu gostava muito de assistir a aula dele lá, professor mesmo da grade, né, porque eu era substituto, então mais tirava dúvida. Ele falava um negócio muito legal, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Correspondente, pensa em correspondência, tá? Hoje em dia a gente nem recebe mais correspondência, só conta e quando compra alguma coisa pela internet. Correspondência, endereço. Esses dois ângulos, ó, têm o mesmo endereço. Tá vendo que um tá na intersecção, ou seja, no x de cima, e outro tá na intersecção, ou seja, no x de baixo, mas ambos estão para baixo da paralela, embora sejam paralelas diferentes, e do lado esquerdo da transversal. O alfa tá do lado esquerdo da transversal e o θ tá do lado esquerdo da transversal. O alfa tá abaixo da paralela e o θ tá abaixo da paralela. Então, alfa e θ têm o mesmo endereço. Isso faz com que eles sejam, por definição, ângulos correspondentes e dentro do paralelismo, né, desde que RS sejam paralelas, ângulos correspondentes serão congruentes. Aqui a justificativa é outra, ó, pois estão na mesma posição. Pois estão na mesma posição. Entenderam a ideia, pessoal? Vocês entenderam essa ideia? Correspondente, correspondência, endereço. Endereço. Então, quer dizer, tanto alfa quanto θ, né, tanto o vermelho quanto o azul, estão abaixo da paralela do lado esquerdo da transversal. Tem o mesmo endereço. Se tiver o mesmo endereço, ou seja, se estiver na mesma posição, vão ser congruentes. Do modo mais simples, congruentes quer dizer iguais, tá? Bom, consequentemente, ó, aqui, agora por APV, agora pelo que a gente viu ali nos slides anteriores, aqui também é θ. A gente já sabe que θ é igual a alfa, porque tem o mesmo endereço, tá? Então, ó, por exemplo, aqui você não tem semirretas opostas, ó, t continua para cá e t continua para cá. Então, esse cara aqui, como o θ e o alfa são iguais, alfa mais beta é 180, não é? Como θ e alfa são iguais, o azul lá é como se fosse alfa. Para fechar os 180, quanto que tem que medir aqui? Beta. Tá? Como é o APV, quanto tem que medir aqui? Beta. Então, eu não preciso saber colateral, alterno interno, alterno externo. Não. Você só precisa saber OPV e correspondente. Quer um jeito mais fácil ainda? Eu mostro. Você tem duas retas paralelas. Elas podem estar assim ou elas podem estar assim, tá, pessoal? Depende do exercício, vai aparecer diferente. Cortadas por uma transversal. Vocês concordam aí que nos x, tanto no x de cima, no x de retas, como no x de baixo, vão ter ângulos agudos e ângulos obtusos? Pensa assim, ó, nos dois x de retas formadas, desde que as retas sejam paralelas, tá? É observação importante. R paralelo a S. Aqui, como a gente tá fazendo rascunhão, tudo torto mesmo, eu não vou pôr aquela definição ali.
todos os agudos do sistema, dos dois x, do x de cima e do x de baixo, vão ser iguais entre si. Todos os agudos vão ser iguais entre si. Da mesma forma, todos os obtusos, tanto os dois de cima como os dois de baixo, vão ser iguais entre si. Bem mais fácil de lembrar assim. Bem mais fácil de lembrar assim. Tem reta paralela? Tem. Tem transversal? Tem. Todos os ângulos agudos formados, claro, né? Todos que tiverem na mesma transversal. Porque vai ter exercício que vai ter mais de uma transversal. Então você tem que parar e analisar separadamente. Tá, o x de cima e o x de baixo estão sendo formados pela mesma transversal? Estão. Então, se está na mesma transversal, todos os agudos são iguais entre si, todos os obtusos são iguais entre si. Mesma ideia, se tiver assim, ó. Tá vendo? Eu vou formar aí, ó, vou fazer o obtuso. Todos os obtusos é igual ao outro obtuso, e como ainda estão na mesma transversal, o obtuso é igual ao obtuso. Da mesma forma também, o agudo, ó, PV aqui com esse agudo, e lá embaixo, como é a mesma transversal, como é essa transversal que está cortando as duas paralelas, esse agudo também é igual a esse agudo, tá? Sempre assim. André, mas sempre vai formar um agudo ou um obtuso? Sempre. Se a reta tiver oblíqua, né, a transversal tiver oblíqua, ou seja, inclinada, sempre vai formar um agudo e obtuso. Aí, se ela não tiver inclinada? Bom, se ela não tiver inclinada, vai estar assim. Mas é ridículo também, né? Porque aí todo mundo é ângulo reto. Aí eu não preciso pensar em nada. Eu já vou saber que todo mundo é igual a todo mundo. É o exemplo mais besta possível. Agora, se tiver um pouquinho torto, todos os agudos formados são iguais entre si, todos os obtusos formados são iguais entre si. Acabou. Acabou. Agora, claro, cuidado, como eu disse, né? Com esse exemplo. Não vai levar isso que eu falei para qualquer exemplo, porque se eu tiver, por exemplo, uma coisa assim, ó, você vai falar, ah, todos os agudos são iguais entre si? Não, só os da mesma transversal. Então esse com esse e esse com esse. Os agudos de lá, eu não sei, porque eu não sei se as duas transversais têm a mesma inclinação, tá? Então a mesma coisa os obtusos, esse com esse e esse com esse, né? Lá vai ser uma outra denominação lá, ó. Vai ser esse com esse, que não tem nada a ver com o agudo azul, esse com esse com esse e esse com esse, ó. Porque aqui os vermelhos estão na mesma transversal, os agudos vermelhos. Os agudos azuis estão na mesma transversal. O agudo é igual ao vermelho? Não sei. Vou descobrir, né, conforme eu for resolvendo o exercício. A mesma coisa os obtusos pretos, ó. Esse com esse, oh meu Deus, e esse com esse, tá? Então tem que estar na mesma transversal para eu poder afirmar isso aí. Desde que as retas sejam paralelas e os ângulos sejam formados pela mesma transversal, todos os agudos são iguais entre si e todos os obtusos são iguais entre si. Exercício, pessoal, no próximo vídeo. Espero que tenha dado para entender bem.